Olá, bem-vindos de volta ao Física Virtual. Essa aqui é a segunda parte da nossa aulinha de movimento uniformemente variado, MUV. Eu vou falar de duas fórmulas, vou mostrar mais um gráfico e no final vou fazer um exercício, beleza? Então vamos lá. Na outra aula eu mostrei dois gráficos já de velocidade por tempo e de aceleração por tempo. Também mostrei a fórmula do vovô ateu, que dá a velocidade em um certo instante. Agora a gente vai falar da função horária da espaço no MUV. E muito como no MU, a função horária do espaço nos dá a posição em função do tempo, beleza? A derivação dela, o jeito que chegaram nela, é meio complicado. Ele envolve a área do gráfico, mas eu acho que não tem necessidade aqui saber ela, porque é muito complicado. Então vamos lá, eu vou só dar essa fórmula. É o famoso sorvetão. E ela nos diz que a posição em um determinado instante é igual a posição inicial S0 mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Sorvetão, beleza? Como vocês podem perceber, talvez, isso aqui é uma função de segundo grau. Aqui seria o x, aqui seria o a, o b e o c. O x ao quadrado, x e aqui é independente. E aí quando a gente for ver o gráfico de espaço em função do tempo, posição em função do tempo, isso aí vai ser refletido. Já vamos dar uma olhada nisso, beleza? E também temos a equação de Torricelli. E ela é uma equação muito importante, ela é bem importante para os vestibulares, porque ela é muito especial por um certo motivo. Ela é muito cobrada, tá bom? E ela nos dá muitas coisas, na verdade. Ela não necessariamente vai dar umas coisas, mas ela também não vou mostrar a derivação. Ela envolve colocar o vovô ateu nessa fórmula aqui. Não há necessidade de ver ela agora. Mas ela é uma coisa muito importante, porque ela não precisa do tempo. Ela não envolve o tempo. Então, se ele dá certas informações, mas não dá um instante preciso, você consegue descobrir as informações. Vamos lá. Quer dizer que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Você vê aqui que ele não entra aqui o tempo, não tem t aqui. Mas você pode descobrir muita coisa. Vai que ele dá uma velocidade final e um deslocamento, ele quer saber qual aceleração esse móvel tinha. Ele quer, por exemplo, saber um deslocamento dando uma aceleração final, uma velocidade final e um a. Geralmente a velocidade inicial pode ser 0, ou a final é 0. Geralmente uma das duas é 0, ou porque ele sai do repouso, ou porque ele acaba no repouso. Já vamos dar uma olhada nisso quando for fazer o exercício. Mas essa equação é super importante, a equação de Torricelli tá aí. Ela é super importante para vestibulares, não pode esquecer. Então, aqui o sorvetão, que é a função do espaço em função do tempo, função horária no espaço, no MUV, e a equação de Torricelli. Agora vamos ver o gráfico de posição por tempo no MUV. Então vamos lá, como é que fica o gráfico de posição em função do tempo no nosso MUV? Colocando aqui, o T seria o nosso eixo X e o S nosso eixo Y. Lembrando que a posição está em função do tempo, né? Por isso que eu fiz isso. E lembra que eu falei que era uma equação de segundo grau? A equação que rege essa relação, que é o sorvetão, para dar uma lembradinha, é S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Isso aqui não é nada mais nada menos que uma equação de segundo grau. Então, uma equação de segundo grau, como vocês devem saber, o gráfico dela é uma parábola, né? Não é uma reta, nem constante, nem nada. É uma parábola. As exatas características dessa parábola vão depender, claro, da aceleração, se ele tem uma posição inicial, se tem uma velocidade inicial. Mas um formato básico aqui, quando a aceleração é positiva, lembrando que quando a parábola, o coeficiente que é A é positivo, a parábola está sorrindo, né? Poderia ficar mais ou menos assim. Só um exemplo aqui, não necessariamente vai ficar assim. Às vezes ela pode só começar no meio, né? Se não tem uma posição inicial, ele só começa aqui e sobe, né? Aí o resto tá aqui, mas estaria num tempo negativo, então a gente não... como se não existisse, né? A parábola assim continuaria, mas a gente não ia analisar ela. Então ficaria assim, sempre uma parábola. Lembrando que tem que saber aqui, isso depende mais de características matemáticas, de como ela vai ser construída exatamente, tá bom?
E outra coisa, falei muito disso, que quando você multiplica as grandezas do eixo x e do eixo y e resulta em alguma coisa, você pode usar a área desse gráfico para achar essa certa coisa. Mas aqui nada, né? Posição vezes tempo não é nada. A gente não tem nada na física que é metro segundo. Então não tem necessidade aqui de tentar fazer essa análise. Então tá bom, beleza? De gráfico é isso. Eu já falei dos outros dois gráficos na outra aula, né? Na primeira parte desse vídeo. Esse aí é importante saber bastante também, só o formato dele. Se você vê uma parábola, quer dizer então que é o MV. Tá bom? E lembrando que o V por T também é bem importante, porque a área dele, como eu falei, dá o deslocamento. Inclusive o sorvetão vem de achar a área do gráfico V por T, beleza? Então vamos fazer um exercício agora, beleza? Ok, a gente tem um exercício da FUVEST. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Então vamos lá, vamos com calma. O veículo parte do repouso, isso quer dizer que velocidade inicial é 0. Tá? Em movimento retilíneo acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo. Então A é 2. Lembrando a unidade, né? Não pode esquecer. Metros por segundo ao quadrado. Ele quer o que? A velocidade escalar e a distância percorrida, ou seja, a posição, após 3 segundos. O tempo é igual a 3 segundos. Então, se ele quer velocidade escalar, a gente usa um Lavoisier. Primeira parte. Velocidade em um certo instante é a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Velocidade é o que a gente quer, velocidade inicial vale 0, aceleração vale 2 e o tempo é 3. Então, velocidade igual a 2 vezes 3 igual a 6 metros por segundo. Agora vamos para a segunda parte. Ele quer a distância percorrida nesse mesmo tempo. Vamos lá. Uma coisa interessante é que se você quiser, você pode usar, sabendo que a velocidade era 6, você tem aceleração, velocidade inicial, velocidade final, e você quer saber o deslocamento. Então você poderia, se quiser, usar um Torricelli. Mas não precisa, que a gente tem o tempo, então não tem necessidade disso. Vamos lá então. Distância percorrida, ele basicamente quer a posição, se a gente supor que a posição inicial é 0. Então vamos usar, claro, que um sorvetão, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. S é o que a gente quer saber. S0, 0. V0, como ele fala, parte do repouso é 0. Zerou isso aqui. AT ao quadrado fica 2 sobre 2, que é 1. 1 vezes T é 3, então 3 ao quadrado dá 9. Posição é 9 metros, ou seja, a distância percorrida é 9 metros. Então, respectivamente, a velocidade é 6 metros por segundo e a distância percorrida é 9 metros. Então, alternativa A aqui, beleza? Então, por hoje é só, exercício aula curtinha por hoje, porque só falei de umas fórmulas, de um gráfico, fiz esse exercício bem rapidinho aqui. Mas por hoje é só, falamos agora do movimento uniformemente variado, vamos continuar então na próxima aula. Obrigado por assistirem, lembrando qualquer sugestão, qualquer coisa, pode colocar aí nos comentários. Valeu, até a próxima.